Tem uma coisa bem estranha acontecendo na economia brasileira agora. De um lado, os indicadores oficiais, aqueles que a gente vê no jornal, mostram que as coisas estão indo bem, que a economia está crescendo. Mas, do outro lado, na vida real das empresas, a história parece ser bem diferente e bem mais preocupante. Bora mergulhar nisso para entender o que está por trás desse paradoxo. Olha só que coisa! A história oficial fala em PIB crescendo, desemprego lá embaixo, um cenário otimista, né? Só que aí a gente olha para a realidade concreta e vê o quê? Empresas pedindo socorro, com recorde de recuperação judicial e, pasmem, um terço delas com o nome sujo, inadimplentes. Como é que pode isso? Uma coisa parece que não está conversando com a outra. Pois é exatamente essa contradição que a gente vai tentar desvendar aqui. Para isso, a gente precisa ir além das manchetes, sabe? Olhar para os dados que mostram que, de fato, está acontecendo na base da economia. E para entender essa realidade, não tem jeito, a gente tem que olhar para os números. E olha, se prepara, porque os dados que estão aparecendo são bem impactantes. 7,2 milhões. Guarda bem esse número. Por si só ele já é gigante, né? Mas o que será que ele representa de verdade? Pois é, esse é o número de empresas no Brasil que estão com dívidas em atraso, ou seja, com o nome sujo. É um volume de inadimplência corporativa que já atingiu um nível, assim, muito, muito crítico. E para colocar esses 7,2 milhões em perspectiva, isso quer dizer que 31% de todos os CNPJs ativos no país estão nessa situação. Pensa bem, é quase um terço de quem gera emprego, de quem produz no Brasil, passando por uma dificuldade financeira seríssima. E essa dificuldade toda, claro, acaba batendo na porta da justiça. Em 2025, o Brasil bateu o recorde histórico de pedidos de recuperação judicial. Foram mais de 5.600. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, o recorde anterior foi lá no auge da crise de 2016, com pouco mais de 1.800. Ou seja, a situação agora é bem mais grave. Tá, o cenário é preocupante, a gente já entendeu, mas por quê? O que está causando isso tudo? Bom, a análise aponta para um culpado principal, que age de forma meio silenciosa, em câmara lenta, o impacto da nossa taxa básica de juros, a famosa Selic. Isso nos leva a um ponto fundamental. O PIB, aquele número que todo mundo acompanha, é como se fosse o retrovisor do carro. Ele mostra o que já passou. Quando a crise finalmente aparece ali no resultado do PIB, significa que o estrago lá na ponta, nas empresas, já vem acontecendo faz tempo. O nome técnico para isso é indicador atrasado. É basicamente isso, um sinal que só apita depois que o problema já se instalou. Ele tira uma foto do que já foi, não necessariamente do que está acontecendo agora no presente. Então, a tese central aqui é basicamente esta. Toda essa crise empresarial, essa quebradeira que a gente está vendo hoje, é uma consequência direta, só que demorada, do custo do dinheiro no Brasil. É a conta da Selic alta de tempos atrás, chegando agora. Na prática, o processo é quase como uma asfixia financeira, sabe? Funciona assim, a Selic sobe, o que deixa o crédito muito mais caro. Com o crédito caro, o fluxo de caixa das empresas, o dinheiro do dia a dia, vai sendo espremido, sufocado. E isso vai acontecendo aos poucos, até que chega uma hora que a sobrevivência fica simplesmente impossível. E o pior é que o problema não para na empresa que quebrou. Esse sufocamento financeiro se espalha pela economia como um verdadeiro efeito dominó, uma peça derrubando a outra em sequência. É um processo simples, mas devastador. Imagina, uma empresa não consegue pagar o fornecedor dela. Automaticamente, o caixa desse fornecedor já fica comprometido. Aí, esse fornecedor, por sua vez, também pode ter dificuldade para pagar os seus próprios parceiros e assim por diante. Quando a gente vê, a cadeia produtiva inteira está ameaçada. E a maior prova de que a situação é realmente generalizada é que a crise chegou com força num setor que muita gente achava que era blindado, praticamente intocável. Em 2024, os pedidos de recuperação judicial no agronegócio, um dos grandes motores da nossa economia, simplesmente explodiram, um aumento de 138%. E a maré ruim não parou por aí. Em 2025, veio um novo aumento, dessa vez de 67%. Ou seja, o problema nesse setor, que é vital para o Brasil, continuou se agravando. Então, o recado aqui é muito claro. Se até um setor robusto como o agronegócio está sentindo o golpe com tanta força, fica evidente que o custo alto do dinheiro no país está afetando todo mundo. Ninguém está imune. Ok, depois de ver tudo isso, o que a gente pode concluir?
Vamos amarrar as pontas e resumir o que essa análise toda nos ensina. A grande lição aqui é que, primeiro, não dá para olhar só para o PIB e achar que está tudo bem. Ele pode ser um retrato do passado. Segundo, o efeito dos juros altos demora, mas é implacável. Ele vai sufocando a economia aos poucos. E por fim, talvez o mais importante, a verdadeira saúde de uma economia também se mede pela capacidade de quem produz conseguir honrar seus compromissos, pagar as contas em dia. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. O que é um termômetro mais fiel da vitalidade econômica de um país? É um indicador geral, como o PIB, ou é a saúde financeira básica das empresas, aquela refletida na simples capacidade de pagar as contas? Fica aí uma questão fundamental para a gente entender o Brasil de hoje.